horas. Amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, louvamos, louvamos por esse elevado, louvamos pela graça da Maria, revestida com o sangue de Jesus, pela tua mão, pela tua bênção, pela tua força sobre ele, pela certeza do manto da proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês queiram tomar o vosso assento, por gentileza? Nós estamos aqui transmitindo, aproveitando que a paróquia tem um bom Wi-Fi. Então eu também estou me comunicando com o pessoal que me segue no YouTube. Sejam todos bem-vindos vocês. Eu não vou conseguir dar respostas, estou aqui na palestra, mas como sempre eu digo aquela frase: aquele que compartilha, evangeliza. Então vocês podem convidar os seus amigos para serem beneficiados para essa formação daqui da tarde. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria podermos gastar o tempo do nosso sábado para crescer no nosso serviço de amor a nosso Senhor e a Santa Igreja. Eu tenho um desejo muito grande no meu coração de ter esse foco da minha fala, principalmente para os servos, para quem está numa posição de liderança dentro da igreja, porque quanto maior qualidade de serviço, de amor a Deus e ao próximo nós tivermos, melhor nós serviremos a nossa Santa Igreja. Eu vou fazer uma pregação muito séria, chamando cada um de vocês à responsabilidade mais intensa. Eu gostaria de lembrar muito uma coisa para vocês. Os pregadores motivacionais, eles têm um monte de técnicas para agradar ao público em virtude de um interesse que eles têm. Então é feito assim, nos livros de oratória. Você tem os seus 45 primeiros segundos para você conquistar o público, para que eles te amem de uma forma muito intensa, e você tem que ser empático, você tem que falar alguma coisa engraçada para eles darem risada, você tem que conquistar o público nos 45 minutos, e vocês não podem de maneira alguma falar alguma coisa que possa machucar o seu público, contestá-los. Eu não sou um palestrante motivacional, eu sou um pregador do Evangelho, então eu não vou seguir essa linha. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que nós precisamos ter disciplina com as coisas do Senhor. A palestra estava marcada para 2 horas, e que horas são agora? 2h24. Houve 24 minutos de atraso. Isso para servos não é uma coisa bonita. Por quê? Porque se nós temos que pegar um avião no aeroporto, se a gente chegar atrasado, o avião vai embora. Se nós temos uma audiência e nós chegamos atrasado, a gente perde a nossa audiência. Se nós temos um casamento para ir, se bem que tem um monte de noiva relapsa que atrasa mesmo, ou por causa do dia, mas não se deve atrasar. Quanto mais para Deus, nós devemos colocar na nossa vida uma coisa chamada disciplina, a não ser que seja uma coisa de ordem problemática de fato, como a pessoa está vindo para a igreja, e tem um lugar que alagou, teve uma chuva, não deu para ela passar, se entende por causa disso. Mas quando nós temos que levantar cedo para ir no trabalho, quando nós temos uma consulta médica marcada, nós temos que chegar no horário. Para as coisas de Deus, as coisas também devem ser feitas assim. Aí eu pergunto, você ficou muito chateado com o que eu disse, sim ou não? Não. Se você ficou muito chateado, então você vai ter que refletir na sua preguiça e na sua desordem, porque o pessoal está tomando essa bronca por causa que não chegou no horário. Então a culpa não é minha, a culpa é de quem não veio tão cedo. E se você ficar muito chateado comigo, depois você me chama que eu faço uma oração de cura e te dou um beijo no ombro. Eu quero falar das características do servo, daquele que trabalha para Deus, seja na pastoral A, X, Y, B, independente de qualquer coisa que ele faz. Essas características vão servir para todos.
Todos. Quando eu sou chamado a servir na igreja, a minha intenção deve ser o que Santo Inácio de Loyola ensinou-nos: tudo para a maior glória de Deus. Ou seja, eu não devo estar na igreja servindo para ter reputação pessoal, para que eu seja visto e conhecido, ou para que eu tenha o poder do jaleco. Aqui é a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, e ela dizia: a nós o trabalho e a Jesus o sucesso. É tudo para a glória de Deus. E eu não devo servir por causa do padre A, por causa do padre X e por causa do padre B. Porque se tem uma paróquia na favela, aonde quase não tem pessoas, aonde o padre não é tão conhecido, por que será que não tem tanta disposição para ter servo? Mas aí tem um padre midiático, tem o padre Marcelo Rossi, eu fico disputando para estar na equipe, porque eu sou da equipe do padre Marcelo, porque eu sou da equipe do padre Reginaldo Manzotti, porque ele vende bastante CD, ele tem uma televisão, e eu estou lá na Canção Nova arrecadando, eu estou com o Jareque, eu faço parte dessa instituição. Mas na favela, na periferia, em lugares difíceis, quase não tem servo. Por quê? Porque não é interessante para tantos católicos egoístas servir aos pobres, aos necessitados e a um lugar de anonimato, porque muitos eles querem visibilidade e glória para si. Esses servos pagarão caro no julgamento final, porque Deus não chama ninguém para ter reputação, Deus chama uma pessoa que tem amor para servir com caridade. E você sabe o que é o que eu tenho mais medo? Dos músicos. Porque os músicos, quando eles vão pregar em algum canto, o custo do show é 20, 30, 40, 50 mil reais. Tem músico que cobra 5 mil reais para cantar na Santa Missa. Ele está cobrando para fazer um cântico no Calvário da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Exigem os hotéis mais caros que você possa imaginar. 5 estrelas, 4 estrelas, na hora da praia. Tem músico que passa álcool gel na mão, porque deu a mão para as pessoas, e o produtor dele fala: passa um álcool na mão, para sua mão não ficar infeccionada, porque você tocou em muitas pessoas. E o que acontece? Um pobre, ele não tem a possibilidade de ter um show de um músico famoso, porque o custo dele é muito alto, e ele não negocia cachê, porque aliás, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito: quando você for numa diocese, cobre 30 mil reais, porque você precisa fazer carreira no Evangelho. Músicos infames, malignos, prostituídos, que no dia do julgamento final vai ter uma invectiva: afastai-vos de mim, operário mau, nunca vos conheci. Na verdade são mercadores do Evangelho, prostitutos do Evangelho, essa raça de víbora maligna, que só quer ter lucro com o Evangelho. É a doutrina do protestantismo que foi entrando na Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse mau exemplo dos protestantes que veio tomando dentro da Igreja Católica, com esses carreiristas do Evangelho, que não amam um pingo a nosso Senhor Jesus Cristo, que não amam a Deus verdadeiramente, que não rezam, que não conhecem a doutrina católica, que são impuros, muitas vezes imorais, e querem manter serviço a Deus dessa maneira. E se eu tiver algum ganho, eu sirvo. E se eu não tiver nenhum ganho, eu não sirvo. Essas pessoas perderam o temor de Deus, servos. Não seja como esse povo. Ostentam a aparência de piedade, mas desdenham a realidade. Vai dizer 2 Timóteo 3,4. Parece que é uma coisa, mas não se esqueça, nem tudo que brilha é ouro. Pode ser denorex, é falsificado. É pior do que do Paraguai essa praga. E aí, meu irmão, minha irmã, depois dessa introdução que eu deixei você com a cara um pouco assustada, que está todo mundo assim para mim, eu quero falar da primeira característica do servo. A primeira característica do servo é o amor a Deus. Eu quero pegar como exemplo, para iniciar isso daqui, o grande apóstolo Paulo, aquele homem que foi convertido de perseguidor dos cristãos a perseguidor da glória de Deus. E quando ele encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia vem sobre a vida dele. Então significa que uma pessoa que teve uma vida indigna, ela pode ser um bom servo? Claro.
1 Timóteo 1,15, São Paulo vai dizer: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé: Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Então primeiro ele fala a missão de Jesus. No versículo 16, sabe o que ele vai nos ensinar? Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade e eu servisse de exemplo para os que a seguir nele crerem para a vida eterna. Então diga assim comigo: eu fui conquistado por Cristo. Fala com mais força, servo: eu fui conquistado por Cristo. A misericórdia me alcançou. Pela graça eu trabalho para a sua glória. E o meu dever é ser exemplo do amor. E aí o apóstolo Paulo é conquistado. Ele é treinado por Deus. E depois que o Senhor o disciplina, faz o seu discipulado pessoal, ele se joga no campo missionário. E aí você sabe por que Paulo obtinha um sucesso tremendo? Porque em Filipenses 3,8 ele dizia, vocês estão com a Bíblia aí? Abram aí comigo aí, ó, Filipenses 3,8. Pessoal, vocês que estão assistindo aí no nosso canal, você trata de compartilhar essa formação agora aí para o pessoal, hein? Filipenses 3,8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga amém. Olha aí, ó, o coração de um servo. Você poderia marcar na sua Bíblia depois o coração de um servo. Paulo vai dizer: na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com Ele. Você já percebeu que o Evangelho, o segmento de Cristo, é uma religião de perda também? Eu preciso perder algo para reter a Cristo. E dependendo do coração inflamado de zelo, de amor, de desejo, ele vai dizer como Paulo: na verdade eu julgo como perda todas as coisas, contanto que eu não perda a Cristo. E aí o Senhor vai chamar-nos para segui-lo. E aí você vai ver lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. Aqueles que quiserem seguir-me, ele coloca a possibilidade de dizer sim ou não, mas a adesão implica-se em condições para servir a Cristo. A primeira, padre, a renúncia de si. Renuncie a si mesmo. Não faça a tua vontade. Eu vou ser o Senhor da sua vida. A sua vida não vai ser pautada no seu desejo, na sua vontade, naquilo que você acha que você deve fazer. Você deve submeter a sua vida a mim. Eu vou ser o Senhor, eu vou nortear a sua vida. E aí, se isso acontecer, Efésios 1:3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. São João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem obedece a Deus anda de graça em abundância. Diferentemente do que os protestantes consideram abundância, só vem a parte financeira, a abundância de vida de graça, abundância do amor, abundância de santidade, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de consolo em Deus. Se eu não perdo para ganhar, eu não retenho a Cristo. Sabe por quê? Porque 1 João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, ele não pode ser amigo de Deus. Deuteronômio 18:13, serás inteiramente do Senhor teu Deus. São Francisco de Sales dizia: se eu enxergar no meu coração alguma fibra que me tira o amor de Deus, eu arranco ela imediatamente. Então o perder é para ganhar. E aí o Senhor depois vai e diz o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Porque na vida do servo, ele tem que entender o que dizia São Francisco de Sales: o Calvário é a montanha dos que amam.
Por que você acha que São Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, verso 19, eu estou preso à cruz de Cristo? Por que você acha que ele vai dizer em Gálatas 5,14, os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências? Por que você acha que ele vai dizer em Gálatas capítulo 6,14, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo? Porque se Paulo desejava perder tudo para ter o amor de Deus, aonde que ele vivia o amor de Deus? No Calvário. São Francisco de Sales vai dizer, todo o amor que não tem a sua origem na cruz, ele é falso e mentiroso. Por isso que nosso Senhor vai dizer em São João 15,13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é repudiada, ela não é pregada, ela não é ensinada, porque um dia que o Padre Paulo Ricardo estava fazendo uma live, que ele estava falando sobre o amor divino, sobre as coisas celestes, ele diz que ele começou a falar da cruz, gradativamente foi caindo o número de pessoas que estavam assistindo a live dele. Se o discurso me agradar, se for uma coisa gostosa, se for as promessas da minha vida, eu fico, mas a partir do momento que vem a exigência da cruz, eu não quero. Então escuta essa palavra de Jesus, Mateus 10,38, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não carrega a cruz, quem não ama a cruz, não é amigo de Jesus. São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer, não há nada de Jesus sem a cruz, e não há nada da cruz sem Jesus. Aí as pessoas falam, mas eu gosto de Jesus ressuscitado. São Francisco de Assis vai dizer, não entende de Jesus ressuscitado, quem não entende de Jesus crucificado. E o problema disso, sabe qual é, Padre Luiz? As pessoas acham que Jesus ressuscitado é só a questão da bênção. Não, Padre Luiz, a ressurreição ela é muito difícil de viver, sabe por quê? Porque a ressurreição é justamente a vida nova em Cristo. A ressurreição é a santidade, a ressurreição é a busca do céu, a ressurreição é o afastamento das coisas terrenas. E Santo Tomás de Aquino vai dizer o quê? Quanto mais eu me aproximo das coisas do alto, mais eu me afasto das coisas da terra. E quanto mais eu me aproximo das coisas da terra, mais eu afasto das coisas do alto. Por isso que na vida do servo não tem que ter meio termo. Mateus 5,37, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, o que vem além disso é do demônio, é de Satanás, ou eu sou de Deus ou eu sou do diabo. Lúcia disse, nesses últimos tempos nós veremos quem é da Imaculada e quem é da serpente, quem serve verdadeiramente a Deus e quem não serve verdadeiramente a Deus. Ou eu renuncio a essa praga de mundo, ou eu renuncio a essa praga de pecado, ou eu renuncio a essa praga de Satanás e amo verdadeiramente a Cristo, ou no tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim, servo mau, ide para o inferno, onde tem choro e ranger de dentes. E eu não quero ir para lá, e por isso que eu estou falando sério com você, porque eu também não quero que você vá para lá. Eu quero que você seja um servo autêntico, disciplinado, que ame o seu trabalho, que ame o seu serviço, que cumpra bem os seus deveres de Estado, que faça para Deus o seu melhor, porque Jesus deu o melhor dele para nós, não foi, Padre? Morreu na cruz, e a vida de Cristo na cruz nos dá a liberdade. E o que São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,14? O amor de Cristo nos constrange, vendo que se um só morreu por nós, logo todos devem morrer. A religião católica é a religião da morte, é morrer para mim e é morrer para o mundo, para que a pessoa de Cristo brilhe na minha vida, para que a pessoa de Cristo habite em mim. O que você precisa perder para amar a Deus? Se você fazer uma investigação dentro do seu coração, o que tem aí dentro aí que toma? Quem que é o seu Isaac? Quem que é o seu ídolo? Quem que está tomando o lugar do amor que deve ser de Deus no seu coração? Tem um padre português, meus irmãos, o nome dele é Padre Manuel Bernardes, um fecundo escritor. Sabe o que ele disse? Escuta isso daqui, padre, o maior milagre dos demônios é conseguir fazer com que o homem não ame a Deus. O maior milagre dos demônios é conseguir fazer com que o homem não ame a Deus. Quando você vê uma pessoa na rua relapsa com a fé, uma abortista, uma feminista, um político corrupto, na vida dele Satanás fez um milagre, porque não era para aquela mulher estar abortando, não era para aquele político ser corrupto,
não era para aquele homem estar traindo a família dele, não era para aquele senhor estar enfiado na jogatina, era para ele estar amando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus o amou primeiro. Cristo entregou até a última gota de sangue, e São João da Cruz vai dizer: amor se paga com amor. Eu devo devolver para Deus aquilo que Ele entregou para mim. Isto é nobreza. A gratidão faz parte da marca da vida daquele que ama. E é impossível alguém que ama a Deus não querer trabalhar para a glória dele. Ele vai dizer aqui, eu julgo como perda todas as coisas. Nós precisamos perder para ganhar. Acho que tem até uma música bonita, né? Eu abro mão de tudo só para te seguir. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Do lado da minha casa mora um senhor que trabalhou durante anos no metrô de São Paulo. E ele me disse que na época que teve aquele problema econômico na gestão do Collor, que sumiu dinheiro na conta bancária de todo mundo, o jornal não noticiou, mas era um bando de gente se suicidando no trilho do trem do metrô, que era uma barbaridade. Agora você imagina, a pessoa olha para aquilo, aquele vagão imenso com aquelas rodas de aço, passando por cima daquele trilho, uma carga de toneladas, a pessoa se jogar, e saber que aquilo vai passar por cima da cabeça, da face, estourar os dentes, os ossos, e ela vai virar massa de sangue com pele e osso, porque não tinha dinheiro na conta dela. A quantidade de suicídios que houve na depressão econômica dos Estados Unidos, quando os milionários perderam dinheiro na sua conta, e houve uma bancarrota econômica nos Estados Unidos. Agora você me mostra um santo que ama se suicidar. Você me mostra um servo depressivo. Você me mostra uma pessoa que se sacrifica com crise de sentido de vida. O maior ideal do homem é sacrificar por quem ama. Por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios 5:25: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O casamento onde tem o sacrifício, ele é livre de crises conjugais. Porque o homem que se sacrifica pela esposa tem o coração dela na mão, e a gratidão da esposa vai querer cumprir a palavra, ser submissa ao seu marido, porque é próprio da pessoa que se sacrifica conquistar. Por que você acha que Jesus disse, padre, quando eu for levantado da cruz, eu atrairei todos a mim? Porque o sacrifício de doação por alguém, por uma causa, por uma pessoa, ela constrange. Por quê? Porque a maior característica do amor é justamente essa, a entrega. A entrega. Agora, por que o homem moderno precisa de psicologia, de terapia a todo momento? Por que o Papa João Paulo II diz que os consultórios psiquiátricos estão cheios? Porque os confessionários estão vazios. Os confessionários estão vazios porque o homem perdeu o sentido de Deus, perdeu o sentido do pecado. E porque o homem se entrega no pecado, Satanás toma posse da alma dele. Porque 1 João 3,8 vai dizer: aquele que peca se entrega ao demônio. E Satanás, sendo o senhor de uma alma, ele vai produzir que efeito na vida dela? Graça? Misericórdia? Amor? Serviço? Alegria? Não. Ele vai provocar tristeza, egoísmo, sensualidade, cobiça, inveja, orgulho, insensatez. E aí Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é e uma alma morte pela graça, ela não tem sentido, ela não tem paz. Santo Agostinho vai nos ensinar: criaste-nos por amor, e sem amor nós não poderemos viver. Repita assim comigo: Senhor, criaste-nos por amor, e sem amor nós não podemos viver. Esse amor não é o mero amor humano, é o amor sobrenatural, é o amor divino, é a misericórdia de Deus, é a graça. E por que você acha que Jesus Cristo exige que nós percamos para ganhar? Porque ninguém vai conseguir ser um bom servo se não tem essas características. Se você não for um servo assim, sabe o que vai acontecer? A sua língua vai ser infeccionada pelo demônio, você vai ficar descendo pau na vida de todo mundo. Por quê? Porque você não está servindo para a glória de Deus, você serve por si, você compete posto. Você vai se tornar invejoso, orgulhoso, arrogante, mimizento, e você não vai prestar para servir, você vai dar problema na comunidade. E aí a gente vai viver aquela frase de São João Crisóstomo, que ele tanto dizia: dizemos que somos membros de um mesmo corpo, mas nos dilaceramos como feras.
Tem uma palavra aqui de Jeremias, que Deus me dê a graça de achar ela, porque não está vindo na minha cabeça agora, mas Ele vai me dar graça. Jesus, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, Senhor. Saudamos com o povo, com a língua saudamos o próximo, enquanto no coração lhe armamos ciladas. Ai, Jesus, como que eu queria achar essa palavra aqui agora. Com a boca saudamos o próximo, enquanto no coração lhe armamos ciladas. Não, essa... É Jeremias 9? Ah, é? Você achou para mim mesmo, irmã? Nossa, que bonito, obrigado, estou feliz demais. Jeremias 9, 7. Isso, querida! Suas línguas são dados mortíferos, que só proferem mentiras, com a boca o saudam próximo, enquanto no coração lhe armam ciladas. A paz de Jesus, irmão, amor de Maria, tudo bem? Saiu fora, olha que desgraça, olha como tá. Você viu o que ela fez? Nossa, se o padre pega ela, vai dar um tapa no braço dele. Que coisa satânica viver desse jeito numa comunidade. Qual que é, padre? Passa para mim. Tiago 3, aqui 9 para frente. Ó, o Tiago 3, 9 para frente, ó. Com ela bendizemos ao Senhor, está falando da língua, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Vamos fazer um voto aqui nessa formação? Vamos fazer um voto? Sim ou não? Não, que esse sim seu? Ó, eu vou pegar um pouco do jeito do padre, hein? Vamos fazer um voto nessa pregação, sim ou não? Sim. Nós vamos fazer um voto de nunca falar mal de ninguém aqui agora. Principalmente dos da comunidade. Quando você vê o irmão fazendo alguma coisa que não é agradável, reze por ele. E se você tiver amor o suficiente, faça uma correção fraterna na mansidão. Mas gente... Oi? Se não adiantar, dá um soco. Tô brincando, se não adiantar, você chega para a pessoa, bom, eu tenho a minha liberdade. Se a pessoa chegar para mim e começar a falar, ó, a gente fez um voto lá. Não, eu fiz um voto, tchau, eu não vou falar, eu te amo, mas eu não quero falar, pronto. Ser livre para ser forte, para não ceder à tentação, sim ou não? Sim. Agora, veja bem, a característica do servo é só assim, irmãos. Ô padre, me norteia no tempo, por favor, porque eu preciso ser assim. Agora, tem pessoa que não tem escrúpulo de consciência não, viu gente? Quer servir no pecado, largamente, não confessa, não reza, não tem moralidade, não tem disciplina. O pessoal da equipe, traz uma água para mim, pelo amor de Deus, que nessa toada que eu estou aqui agora, Santa Teresa d'Ávila vai dizer: aquele que trabalha para Deus em pecado, a sua intenção não é dar glória a Deus, mas prazer ao demônio. Por isso que o servo tem que ter uma vida concreta de confissão sempre. Se você tiver alguma falta, não demora não, vai diretamente para o confessionário, não deixa esse negócio ficar fazendo morada dentro de você. Amém? Então vamos ver como que Paulo continua aqui, ó. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Ele quer conhecer a Deus. Quem quer conhecer a Deus aqui também, diga eu. A Bíblia vai dizer, no Evangelho de João 5,39, deixa eu ver se o pessoal do meu canal no YouTube está compartilhando. Eu chego no meu canal do YouTube, vocês que estão aqui, vocês podem se inscrever, Anderson Reis Oficial, toda semana conteúdo, fazendo merchan no meio da pregação. Quando eu peço para vocês aí, meu povo querido, compartilhar, você coloca esse dedo aí no curtido e compartilha, vem bastante gente. Então deixa eu ver como está o negócio aqui, ó. Maravilha! Eu coloquei aqui quem quer amar a Deus, você falou eu. O Evangelho de São João no capítulo 5 e no versículo 39 vai dizer, sabe o quê? As Escrituras dão testemunho de mim. Se conhece a Deus lendo a Bíblia, se conhece a Deus rezando, se conhece a Deus sendo iluminado pela graça, mas eu quero falar do papel da Sagrada Escritura na vida do servo. Tanto é verdade o que expomos que foi Cristo que disse, a ponto de São Jerônimo dizer, aquele que desconhece a Escritura desconhece o Cristo. Olha, que horrível isso.
Se eu desconheço a Escritura, eu desconheço Cristo. O próprio nosso Senhor vai dizer lá em São Mateus 22, 29, errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. A Escritura te prepara para servir a Deus, e ela te concede tantas graças. Eu quero trazer aqui para vocês isso daqui, ó. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,14, tu porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, e sabes de quem aprendeste. No versículo 15 ele vai dizer, e desde a infância conhece as sagradas escrituras, e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. O servo que lê a Bíblia, ele tem o dom da sabedoria, maior dom do Espírito Santo. A sabedoria consiste naquilo que diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O servo sábio, sabe quem que ele é? Ele é o homem que ele não quer ofender a Deus por nada. Diga assim comigo, eu quero ser um servo que tenha temor a Deus e ódio ao pecado. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Um santo da Igreja Católica chamado Santo Edmundo. Ele estava um dia numa conversa e começaram a falar palavras impróprias. Deveria ter sido palavrões. Hoje em dia tem pessoas que estão na internet que elas são louvadas porque elas falam palavrão. Gurus da internet. E quanto mais ela fala asqueira, palavrões, ela tem uma reputação cada vez mais digna. Eu acabei de receber no meu WhatsApp uma imagem de um palestrante famoso da internet, um médico psiquiatra, e que colocaram assim no Instagram dele, olha, o sacerdote da minha paróquia falou para mim não te seguir porque você não tem doutrina. Ele colocou assim, pau no dele, falando isso para um padre, e ele se diz católico ainda. O Padre Pio, quando escutava um palavrão, chorava e se apartava das pessoas que falavam palavrão. Hoje em dia é um dogma falar palavrão. Ele é bonito na internet, você colocar essas palavras luciferinas na sua boca, mas os santos não são assim. Os santos não são assim. Aconteceu que ele começou a escutar essa palavra imprópria e ele fugiu, para não ofender a Deus. O negócio do santo é não pecar. E quando ele saiu fugindo daquela conversa, apareceu um adolescente para Santo Edmundo. E aí esse adolescente chegou para Santo Edmundo e disse, Edmundo, parabéns, porque você abandonou aquela conversa ilícita para não pecar. Aí ele chegou para o adolescente e perguntou assim, quem sois vós? E o adolescente disse, leia na minha testa. Na testa dele estava escrito, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Santo Edmundo foi brindada com uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não ousou pronunciar dos seus lábios uma palavra que ofendesse a majestade divina de Deus. O jovem estava escutando ali, ele mostrou o braço, pô, deve ter arrepiado com essa história. Eu fico imaginando vocês, queridos, esses meninos bonitos assim, na escola e na faculdade, o inferno que vocês não passam. E aí tendo que ali, ó, essas meninas novas, tudo linda, nesse mundo degradado pelo pecado, com uma nuvem de contra-testemunho, o quanto que vocês têm que ser forte. Porque aqui na igreja, a situação ela é mais favorável a nós, mas o problema é o mundo satânico. E quando Satanás sabe que tem um servo de Deus lá no meio, ele mira os mísseis assim, irmão, ele quer pegar aquele que é de Deus, da igreja, e ele tenta os seus subordinados, porque as pessoas que estão no mundo servem a Satanás, elas são subordinadas do demônio, para vir querer arrebentar com você e te tirar do estado de graça. Por isso que você tem que ser sábio e temer a Deus. Amém? E aqui vai continuar aqui, ó. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, ela vai te ensinar tantas coisas, ela vai te repreender, ela vai te corrigir, ela vai te formar na justiça. E sabe o que vai acontecer? Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Hugo de São Vítor vai dizer, a obra da Sagrada Escritura é a restauração da pessoa humana. Diga assim comigo, pela leitura da Sagrada Escritura,
Deus me restaura, me levando à vida de perfeição cristã, como Ele pediu em São Mateus, capítulo 5, verso 48. E o que está escrito lá, irmão? Sedes perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ai, Anderson, mas é muito difícil eu ser, irmão. Deus dá graça, Deus dá a graça. E aqui, ó, vamos voltar lá para Filipenses 3:8. E aí no versículo 9, meus irmãos, vai dizer assim, ó, e estar com Ele. Aí Paulo vai dizer, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Sabe o que eu vejo nessa frase? Que Paulo está dizendo sobre a virtude da justiça? Eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho que me vem na memória agora. Eu quero que você repita ela, diga assim comigo, Senhor, dai-me o que me mandas, e mandas o que queiras de mim. Vamos traduzir em miúdo essa frase de Santo Agostinho? Senhor, tu me mandas amar, me dá graça para o fazê-lo. Senhor, você me manda perdoar, me dá graça para fazê-lo. O Senhor me manda ser humilde, me dá graça para o fazê-lo. Dai-me o que me mandas e mandas o que queiras de mim. O que você vê nessa frase de Santo Agostinho? O grau de humildade dele, a completa dependência que ele teve de Deus. Não é a minha força, não é o meu poder, não é o meu conhecimento, não é a minha retórica, não é a minha capacidade intelectual. Eu posso ter tudo isso, se eu não tiver a graça, eu não tenho o principal, que é o amor a Deus. Porque para amar a Deus o homem depende da graça, não das suas qualidades humanas. Ele pode ser muito bom em tudo que ele faz, mas se ele não tiver a graça, ele não tem a vida sobrenatural. Mas aí você vai encontrar um monte de santo na igreja que tinha parcas qualidades naturais, mas que foram santos porque confiaram na graça de Deus. E nisso consiste a nossa esperança, em nos humilharmos. Por isso que o servo tem que ter a característica da humildade. 1 Pedro 5,5: o Senhor resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Só um servo humilde consegue reter a amizade com Deus, porque Deus não se comunica com soberbos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Amém. Olha que bonito aqui, ó. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte. Eu vou falar para vocês que há um tempo atrás, eu me lembro como se fosse agora, eu peguei essa carta para ler. Mas eu juro para vocês que eu botei a Sagrada Escritura em lágrimas. Porque quando eu olhava o coração de São Paulo, eu falava, Jesus amado, que desejo de amar a Deus que tinha esse homem. Que anseio belo no coração dele. Eu olhava para esse coração e eu falava assim, Senhor, me dá um coração como esse, Jesus. E o problema é que quando a gente se compara com um servo desse, a gente fica tão mal. Eu falo, Senhor, como que faz para ser um gigante assim, meu Deus do céu? Mas quando a gente chega nessa condição diante de Deus, nós nos colocamos para Ele as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, a nossa pequenez, e a gente fala, Senhor, eu sou tão pequeno, mas eu queria ser assim, Jesus. O referencial da minha vida, ele se torna a Tua glória. O referencial da minha vida, Senhor, consiste em querer ser o melhor para Ti. O referencial da minha vida, Senhor, consiste em não pecar para não Te ofender. O referencial da minha vida consiste em poder ter santidade da vida para testemunhar diante da igreja e ter fecundidade no meu apostolado. Senhor, me dá a graça de ser assim, porque se eu não fazer nada, eu não produzo nada na igreja. As pessoas podem chorar com a minha pregação, eu posso pregar congressos lotados, eu posso ter agenda cheia, eu posso ter bastante seguidores na internet, as pessoas podem gostar de mim e me aplaudir, mas os frutos, eles não vão acontecer, porque quem não ama a Deus não consegue comunicar calor aos outros. A palavra pela palavra, ela gera admiração na inteligência, mas a palavra com a fecundidade, ela gera rendição no coração dos outros. Por que você acha, irmãos, que o Padre Pio conquistava tantas almas? Por que você acha que São João Maria Vianney conquistava tantas almas? Por que vocês acham, mulheres, que Santa Teresinha do Menino Jesus salvou tantas almas? Santa Catarina de Sena, Santa Gemma Galgani?
Por que vocês acham que Santa Zélia Martã gerou Terezinha? Por que vocês acham, homem, que São Luís Martã gerou junto com ela 7 ou 6 filhos santos, 5 filhos santos, que o resto morreu, né? Por causa do amor a Deus, por causa da vida sobrenatural. Quem tem a Deus retido de uma forma tão intensa na alma, ele tem poder sobre os outros, tanto para o bem quanto para o mal. Paulo era um sequestrador de almas, Padre Pio era um sequestrador, São Francisco Xavier. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas se converteram e tiveram uma vida para a glória de Deus. Agora Hitler era um possesso por Satanás, matou milhões de judeus e influenciou um monte de homens a serem assassinos, sangue frios, endemoniados. Ou a gente faz o bem ou a gente faz o mal, irmãos. E nós precisamos querer ser assim, ansiar por isso. E aí sabe qual que é a nossa luta? A vigilância com esse mundo tirano, a vigilância com este mundo de prazeres. Por isso que eu estou preocupado com a situação da questão dos pregadores coach dentro da igreja, porque isso daqui virou uma febre de uma maneira tão intensa. Só que eu não vejo as pessoas querendo virar uma febre tão intensa, isso daqui que eu acabei de passar para vocês. Me abandonou? Obrigado. Eu não vejo isso virar febre. Aí você vê comunidades novas surgindo, tudo modernista. O ambão na igreja, que era um lugar de respeito, onde coloca a palavra de Deus, vira um latão. As roupas do pessoal tudo igual do mundo, os cabelos igual do mundo, pode transar antes do casamento, piercing, tatuagem, uns cabelos tudo esquisitos que você olha e fala, não, isso daí não é uma pessoa que serve não, essa pessoa está mundanizada. Aí você vai ver milhares de jovens querendo fazer vocacional. Abre uma comunidade eucarística, que reza, que acorda às 4:30 da manhã, que tem adoração diante do Santíssimo Sacramento, que tem que rezar o rosário, que tem que estudar a palavra todo dia, que tem a disciplina. Você vai ver quantos vocacionados vai ter para um trem desse? Quase nada. Ô moço, você que está vendo aí atrás, pode vir, viu? Você está convidado também a ficar com a gente aqui, viu? Seja bem-vindo. Quase nada. Sabe o que isso significa? As pessoas, elas querem viver uma única coisa na vida delas: prazer atrás de prazer, gozo atrás de gozo, consolo atrás de consolo. Só que tem um problema: esse tipo de espiritualidade não gera fecundidade. É só quem morre, só quem é crucificado, só quem aprendeu isso consegue verdadeiramente fazer alguma coisa para produzir fruto na igreja. E eu não tenho medo de que eu esteja falando e esteja errado, porque nesse tempo que eu gastei estudando um pouquinho da fé católica, porque quem sou eu perto do Felipe Aquino, do Padre Pio, do Padre Paulo Ricardo? Mas o pouco que eu estudei, lendo a vida desses santos que eu acabei de citar para vocês, o caminho é esse. Aí tem aquela historinha de Santa Teresa d'Ávila que é muito legal, que ela estava indo no mosteiro, que ela estava na época dessa reforma dos mosteiros. Bom, pelo menos assim é que foi que me contaram a história. E que Santa Teresa estava lá em cima de um burrinho, e ela foi indo, andando, cavalgando, ela desceu um local, né, onde estava mais... Era no declive que se chama isso, né? E aí o burrinho deu uma empacada, ela caiu por cima do burrinho numa pocinha suja. Ô Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Aí Jesus disse para Santa Teresa: eu permito isso com os meus melhores amigos. Aí ela falou: então é por isso que o Senhor tem tão poucos, Jesus. Aí eu lembro da frase de São Luís Guião de Montfort: Cristo teve muitos amigos em volta da mesa, mas poucos em volta da cruz. Lembra lá, irmã, na hora dos milagres? Todo mundo, João 6, os hosanas. Jesus andava no meio da multidão, todo mundo comprimia ele, queria ser tocado por ele. E na hora da cruz, Paulo vai dizer aqui, do poder da sua ressurreição pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Olha o que ele vai dizer no versículo 12, que é incrível aqui, hein? Não pretendo dizer que já alcancei esta meta, e que cheguei à perfeição. Primeira coisa,
ele colocou uma meta na vida dele. Sem meta, a pessoa não tem por onde caminhar. Eu tenho uma meta de chegar até um destino. Eu vou de Goiânia até o São Paulo de automóvel. Então eu vou ter que fazer as coisas para a meta acontecer. Eu vou ter que fazer uma revisão no meu veículo, eu vou ter que colocar gasolina no meu veículo, eu vou ter que ter o freio tá bom, eu vou ter que ver o óleo. Então, para mim fazer com que essa meta aconteça, eu primeiro tenho que saber dirigir o carro bem. Eu preciso estar disposto fisicamente, eu preciso estar bem alimentado, o carro precisa estar bom, eu preciso ter cuidado na hora da estrada, eu preciso ter dinheiro no bolso para abastecer, eu preciso pagar o pedágio. Então, até que eu chegue no meu destino, na minha meta, eu preciso ter os meios para chegar ao fim. Amém? A meta de Paulo era esta. Todo mundo tem meta. Eu tenho a meta de trabalhar melhor, de rentabilizar melhor. Eu tenho a meta de amar a minha esposa mais, amar o meu esposo, educar bem os meus filhos. Eu tenho a meta de melhorar o meu trabalho, melhorar os meus ganhos. Eu tenho várias metas na vida, todas essas são importantes. Mas não se esqueçam do que nosso Senhor disse em Mateus 6,33, São Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Acreditem nesta palavra de Jesus, irmãos. Aquele que ama a Deus, ele tem um acréscimo da providência divina. Ele tem um acréscimo da providência divina. E aí ele diz aqui, não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. O Senhor vem atrás de nós, como foi atrás de Paulo, derrama as suas graças, beneficia-nos com os seus favores. Sabe depois o que Ele quer ver de cada um de nós? O empenho para viver a vida cristã. Está aqui, está tudo nessa palavra. Eu peguei esta palavra, sabe para quê neste meu ano? Para rema da minha vida. Eu, o pregador Hélio, que pregou aqui na quarta-feira à noite, eu acho que foi, e um amigo meu, Celito, os três sem saber. Eu peguei esta palavra como meta da minha vida no retiro de silêncio que eu fiz no final do ano no Instituto do Verbo Encarnado. Inclusive eu indico para todo mundo, se puderem fazer esse retiro de silêncio, é maravilhoso. O Celito também, o Hélio também, os três a mesma palavra. Por quê? Porque isso daqui nos orienta para o que nós devemos ter de prioridade em nossa vida. E por que é importante colocar uma meta? Porque quando eu olhar para esta palavra, eu vou revisar a minha vida. Eu estou cumprindo? Se eu não estiver cumprindo, eu faço um exame de consciência e coloco para eliminar tudo aquilo que estiver me impedindo de ser isso que eu coloquei como ideal na minha vida. Por isso que você tem que ter uma meta espiritual. E aí deixa eu te falar uma coisa, sabe o que São José Maria Escrivá vai dizer que são as potências da nossa alma? Inteligência, vontade e memória, e uma que ele agregou: agenda. Agenda. Toda pessoa organizada, ela tem que ter agenda, porque não é fácil você colocar todos os seus propósitos, seus compromissos, tarefas, deveres, horários, tudo na memória e cumprir tudo. Quantas vezes que você chega na sua casa, que você chega bem, vamos ver, quem que é a esposa aqui? Levanta a mão. Eu vou te falar isso daqui agora, esposa querida, e vê se você já escutou isso daqui alguma vez na sua vida. Amor, você sabe onde está a minha carteira? Já aconteceu? Amor, você sabe onde está a chave do carro? Se a gente esquece uma carteira no dia que nós colocamos em casa, ou uma chave, a gente tem que colocar os nossos propósitos numa agenda, porque isso faz parte da disciplina. Olha, Padre Luiz, o senhor que tem essa vara bem empreendedora mesmo, tem um livro que eu quero indicar para o senhor que é ótimo. Ele chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O nome do autor é Stephen Covey, um americano. Ele é o melhor autor que fala de produção de vida mesmo assim, e tem um capítulo nesse livro que ele fala como que monta uma agenda, para você saber, para você calcular dia, tempo, hora, o que fazer, propósito, meta. Aí depois você vai ler. Eu vou voltar a dar palestra nas empresas com esse negócio aí, porque isso daqui endireita as pessoas, esse tipo de conteúdo. A pessoa olha ali, ela sabe o que tem que fazer. Aí você tem que colocar a sua meta. Você tem que colocar esta meta aqui de Paulo.
Consciente de não tê-la conseguido, versículo 13, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, no qual Deus nos chama em Cristo, em Jesus Cristo. E ele vai dizer no versículo 15: nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto. E se tem de outro sentir sobre isso, Deus vos há de esclarecer. Põe um afeto, coloca força, garra, ânimo, coragem. E quando você olhar para você e falar assim: meu Deus, eu sou pequeno, eu sou fraco, lembra do que Paulo dizia: quando eu sou fraco é que sou forte, basta-me a graça de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 16: contudo, seja qual for o grau, aqui chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Entenda, na vida espiritual, quem não progride, regride. Você chega para uma pessoa: ei irmão, como está a vida espiritual? Do mesmo jeito. Perigo, perigo. Na vida espiritual, quem estagna, o demônio vem e arrebenta. O progresso espiritual é a marca do nosso desejo de alma, como servo. Isso deve ser uma ganância do meu coração. O Santo Agostinho diz que a insatisfação consigo mesmo é uma marca da graça. Porque o dia que eu olhar e falar assim: não, eu estou bom, você está ótimo, você está bom para melhorar. Porque, irmão, se o desejo de Deus para nós é a perfeição, e essa coisa da gente achar que a gente está bom é um engano de Satanás, é mentira do demônio, porque ele nos estagna nos nossos deveres e naquilo que nós temos como ideal da nossa vida. Então a primeira marca do servo é o amor a Deus. Diga assim comigo: a minha primeira marca como servo é amar a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, vem a segunda marca. São João 13:34. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Primeira coisa, Jesus ele manda você amar o próximo, não só um amor natural, mas ele vai falar como eu vos tenho amado. Gente, como que foi a vida de Jesus no amor? Sai lá do céu, encarna no ventre de Nossa Senhora, para vir caminhar na nossa terra para ter conosco. Quais que são as frases de Jesus? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida para os homens. Quando ele vai lavar os pés, São João 13:15, dei-vos o exemplo para que vós façais o mesmo. Ele ama servindo. Acorda cedo para rezar, vai pregar para os pobres, multiplica pão, faz milagre. Quem tem esses dons, prega, visita o doente, cura o enfermo, ressuscita o morto, expulsa o demônio, visita a casa de uma família sofrida. Só soube servir. Servo, a primeira coisa que você deve servir na sua vida, sabe onde que é? Na sua casa. Eu vi numa palestra aqui em Goiânia, num ginásio aí, não sei nem o nome. O pregador dizia de um fato que aconteceu, que uma mulher chegou na igreja com um colchão. Isso daqui o senhor pode usar muito bem nas suas homilias, padre. A mulher entrou com um colchão enorme na igreja. O padre perguntou para ela: o que você está vindo fazer aqui com esse colchão? Eu vou morar aqui. O padre: mas por quê? Porque aqui para todo mundo meu marido é um santo, mas vai lá conviver em casa com esse homem. Aqui na igreja, Pai de Jesus, amor de Maria, irmã, salve Maria Imaculada, tudo bem? Cortês, educado, manso, benfazejo, vai conviver em casa com essa praga, grosso, intolerante comigo, não dá atenção direito para os filhos, noveleiro. Meu Deus do céu, aí não dá, Homem, escuta aqui que você que estão me ouvindo, e os que estão aí na internet, está compartilhando ou não, meu povo? Homem, a mulher que você mais tem que amar na sua vida é a sua esposa. Mulher, o homem que você tem que mais amar na sua vida é o seu marido.
Os seus filhos devem ser objeto do seu amor incondicional. Por quê? Porque se você for assim na sua casa, você vai ser assim na igreja, vírgula, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Quanto mais você ama dentro da sua casa, você vai ter força para você fazer isso na igreja, e você vai ter paz de consciência, porque é ridículo você querer tratar todo mundo bem e não tratar bem a sua esposa ou o seu esposo. Você está faltando com o dever. O seu esforço maior é dentro da sua casa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: está ouvindo? Está ouvindo? Tem uma palavra na Bíblia. Hoje eu quero mostrar tudo aqui para você na palavra, só que hoje eu não estou lembrando dessa daí também não, viu? 1 Timóteo 5,8: quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado pior que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Padre Luiz, está aí? Confere aí, fala aqui, ó. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado pior que o infiel. Você acha que uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã, que Santa Teresinha foi santa porque o pai dela servia bem na igreja? Porque a mãe dela servia bem Não, eles serviam bem na igreja, sabe por quê? Porque em primeiro lugar, eles serviam bem em casa. Diga assim comigo: em nome de Jesus, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, eu renuncio na minha vida toda a hipocrisia religiosa, toda a falsidade espiritual, todo contra-testemunho que eu possa ter feito na minha casa, com meu esposo, com a minha esposa e com meus filhos. E eu decreto, para glorificar a Deus, que o meu serviço será de amor para a minha família e, consequentemente, no apostolado da paróquia que eu sirvo. Amém? E no versículo 35, vai dizer o que? De João 13:34: nisto reconhecerão que sois os meus discípulos. Jesus não vai dizer que os discípulos dele são conhecidos por outras qualidades a não ser um testemunho vivo de amor. Você sabe que no início da igreja, no segundo século, um escritor chamado Tertuliano, ele observou uma característica da igreja. Qual? Os cristãos se convertiam, sabe como? Os pagãos olhavam para a igreja e diziam: olha como eles se amam. E a força do amor é a coisa que mais atrai. E eles queriam fazer parte de uma comunidade assim. Porque quem não quer fazer parte do ideal para qual Deus nos chama? Aí ele entra na paróquia. E aí eu vou falar para vocês, não é porque o Padre Luiz está aqui na frente, mas eu fico vendo a quantidade de trabalho que esse homem faz. É Casa Mateus 25, apesar dele só levar os outros pregadores para conhecer as casas. Ele não leva não. Mateus 25, casa dos meus pais, que eu estou sabendo de tudo. Aí eu vejo aqui na missa, a pessoa vem com depressão, ele vem e apresenta o negócio do remédio. Olha pessoal, ajuda. E vai lá e tem café da manhã, a senhora fica rezando terça e depois recebe todo mundo comida, os pobres. Prega a verdade, oferece para vocês. Vocês estão doidos, cara. É Frei Gilson, é Rodrigo Ferreira, é banda X, é banda tal, é Farias, é pregador que vem. Eu não tenho nada disso na minha diocese. Eu não sei o que é isso aonde eu moro. Não tem evento. Não vejo esse tipo de apostolado, absolutamente nada. E vocês devem ter uma gratidão por isso. Agradecer, louvar e bendizer a Deus. Porque está numa paróquia que dá acesso para os pobres e para os sofredores, para aqueles que não têm amor, para aqueles que são rejeitados no mundo, para aqueles que são colocados de escanteio na sociedade. Você imagina se esses políticos poderosos, cheios de dinheiro, tivessem caridade no coração, quantas pessoas teriam fome? Quantos jovens estariam fora da criminalidade?
Quantas pessoas teriam uma moradia digna? Aí vai dizer o livro do profeta Abacuque. Eu quero que você vá lá comigo para Abacuque capítulo 1. Cadê o livro do profeta Abacuque capítulo 1? Quem achou aí me fala. Depois de Naum, página 1259. Capítulo 1, versículo 4. Ai, que é o quadro aqui, meus servos. Capítulo 1, versículo 4, página 1259. Porque a lei se acha desacreditada e não se vê mais a justiça. Sabe o que é a virtude de justiça, meus irmãos? Dar ao próximo o que lhe é dever, o que deve ser dele. Quando uma pessoa vota num político, ele tem que fazer o bem comum e trabalhar para a sociedade. Isso daqui que eu estou dizendo para vocês é doutrina social da igreja. Ele é colocado lá em cima no posto de liderança para servir a nós, que colocamos eles como representantes nossos. Eu queria falar mais coisas aqui, mas eu não posso, porque eu já estou proibido de pregar em um monte de canto, e aí azeda a minha missão. E aí vai dizer aqui, porque o ímpio cerca o justo, e a equidade encontra-se falseada. Olhai para as nações e vedes, ficareis assombrados, pasmos. Mas aí o Senhor diz, porque vou realizar em vossos dias uma obra que não acreditareis se vou-la contassem. No meio dessa injustiça perversa, o Senhor levanta aqueles que têm caridade no coração para ser sinal do amor e da misericórdia. E vocês devem ser isso, sinal do amor e da misericórdia. Diga assim comigo, eu devo ser sinal, do amor e da misericórdia. Aí, quanto tempo que eu já estou falando, porque eu estou sem relógio, normalmente eu uso o meu celular para cronometrar. Quanto tempo que eu tenho, Padre? Só para 10 minutos. 10 minutos para mim está ótimo. O Padre Luiz, que esses serviços de obra, de apostolado, de caridade que ele tem, deve ser muito devoto de Madre Teresa de Calcutá. Normalmente as pessoas que são envolvidas com isso admiram muito Madre Teresa. Você sabe que um dia ela foi convidada para ir visitar o Papa? E quando ela estava indo no caminho, ela encontrou um pobre, e o pobre reteve Madre Teresa. Ela viu que ele precisava de cuidados especiais, e levou ele para o local onde onde acolhia as pessoas com sofrimento. E é interessante que o sofrimento de Madre Teresa de Calcutá fez com que o homem perguntasse assim para ela um dia: Madre, como que a senhora aguenta diariamente, cotidianamente esse sofrimento? Chega um caminhão de doentes e sai um caminhão de mortos. A Madre Teresa disse assim: eu não faria isso nem com 1 milhão por dia, mas eu faço isso por amor, com o amor de Deus e por amor a Deus. Tanto que na congregação dela, as freiras chegaram e falavam assim: Madre, a senhora precisa diminuir o tempo de adoração, porque as coisas aqui estão corridas, a gente não está dando conta. A Madre Teresa perguntou: quanto tempo de adoração está tendo? Aí as freiras, 1 hora. Ela falou: pode aumentar para 2, porque se com 1 hora rezando vocês não dão conta, não são com menos que vocês vão conseguir, então vão rezar mais para poder trabalhar mais. E aí ela chega, pega aquele pobre, leva para a casa dela, lá de acolhimento, e aí o tempo passa, ela não consegue visitar o Papa. Se você vê aí, tem uns vídeos de Madre Teresa com São João Paulo II, eles eram de um afeto que nutriam um pelo outro, é 2 santos, né? Como não vão se amar? E aí ela não conseguiu visitar o Papa. No dia seguinte o delegado da Santa Sé liga para ela, meio que dando uma bronca: Madre, aonde a senhora estava? O representante de Cristo esperava e a senhora não veio. Aí ela responde: meu caro, às vezes a gente precisa deixar de visitar o representante do Cristo para cuidar do próprio Cristo. É por isso que se tornou santa, porque amor até o sacrifício. O que ela poderia receber de um pobre daquele, sem perna, todo cheio de ferida, sem dinheiro, sem herança, sem família? O que ela ia esperar? Não, vamos ver o que eu vou conseguir aqui, servindo ele, o que ele vai me retribuir depois. E no campo de apostolado, o nosso amor, ele deve estar envolvido com o próximo, sabe que sentido? Com o desejo de você ver a salvação do irmão.
o desejo de ver as almas sendo salvas, encaminhando no caminho da virtude, da justiça e do amor, com o desejo de ver as pessoas indo para o céu. Por isso que eu acho muito lindo, nesse sentido, a história dos santos. O Santo Inácio de Loyola perguntaram um dia para ele: Inácio, se você tiver com um pé dentro do céu e um pé fora, e saber que lá na face da terra tem alguém precisando para ser salvo da sua ajuda, você entra para o céu ou você volta para salvar? Ele falou claramente que eu voltaria para salvar essa alma. Olha, o céu já estava garantido. Mas você vê que coração que é esse? Coração de fogo. Eu preciso me consumir pelos meus irmãos, eu quero orientar a vida deles, eu quero dar o sinal para eles, eu quero servir de referência para eles, eu quero catequizá-los, eu quero ensiná-los. E aí a gente entra nessa parte dos talentos. O que você tem, você contribui. Um conselho. Talvez você não tenha o dom de pegar o microfone aqui e dar uma palestra, mas você pode ter um dom de apostolado pessoal, de você saber conversar, olhar nos olhos, dar atenção. Aí sabe o que você faz? Você atrai essa pessoa para quem sabe falar. Mas um dom que você tem, que todo mundo pode ter, é o dom da oração. Um dia o São João Maria Vianney estava fazendo uma pregação, e ele perguntou assim: aonde tem alguém que sabe rezar o rosário? Que tinha uma mendiga na rua, chama ela para mim. Olha, enquanto eu estiver fazendo a palestra, você reza o rosário? A mulher, sim. Aí depois que foram agradecer a ele, ele falou: não agradece a mim não, agradece aquela senhora, porque a graça que foi derramada nas almas não foi graças às minhas palavras, mas à oração do Santo Rosário. Tanto que se diz de São João Maria Vianney, acerca do São Bernardo de Claraval, ele diz: São Bernardo salvou mais almas com a oração do Rosário do que com as suas belas pregações. Que serve que não sabe fazer isso? Que serve que não sabe? Se o dia tem 24 horas, se você colocar aquela coisinha da meta e colocar a disciplina, vocês conseguem. Conseguem. Eu fiquei tão feliz da outra vez que eu vim aqui, o Padre Luiz colocou os meninos ali na capela, com os homens, rezando tudo o terço diante do Santíssimo Sacramento. Isso é apostolado, é levar para a oração. É levar para a oração. A oração, ela coloca no seu interior um desejo de querer o bem dos outros. E aí os santos, eles são muito magnânimos nisso, o coração deles é grande nesse negócio mesmo. O que dizia o São Francisco Xavier? Os amigos dele chegaram e disseram assim: ó Francisco, se eu disser que lá do outro lado da ilha tem um baú cheio de pedras preciosas, ouro, diamante e afins, o que você faria? Ele perguntou para os amigos dele. Ah, mas eu pegaria o barco e iria lá na hora. Sabe o que ele respondeu? Diga-me a mim que tem almas que eu vou mesmo que for a nado. Olha isso. Às vezes a gente tem que fazer algum serviço para Deus e tem que ir para a igreja fazer uma adoração, dar uma chuva, a gente já não vai. Qualquer problema já renega. Por que eu, em primeiro lugar, eu falei sobre o amor? Porque São Jerônimo disse que o amor não cansa e nem descansa. É próprio de uma pessoa que ama querer fazer o trabalho. Mas não se esqueçam de uma coisa: o serviço de quem ama a Deus é colocar a oração em primeiro lugar. É muito característico na vida do servo a tentação do ativismo. Ele não reza e ele quer só trabalhar. Aí ele perde luzes, ele perde graça, ele perde conexão com Deus. E aí o que precisa ter, que está lá em São João 8,12, não acontece na vida dele. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz é a graça, você precisa dessa graça para guiar você no seu serviço, no seu trabalho, na sua casa, com o seu esposo, com a sua filha, na educação, nos seus deveres e na igreja. E quem que dá essa graça? É Deus, Ele que é o patrão desse negócio, por meio de Nossa Senhora que Ele entrega essa graça. Para você realizar bem isso. Então acho que a palavra do servo característica é Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí o reino de Deus, eu escutei uma vez um pregador falando assim: quando eu casei com a minha esposa, bom, deixa para lá, isso daí fica na internet e depois pode me dar confusão. O reino de Deus, Jesus vai dizer, ele está dentro de vós. O reino de Deus é a oração. Diga assim comigo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a vida de união com a oração pessoal. E aí se ama o próximo. E aí vai se amar o próximo em atos.
Você sabe que lá em 1 João 3,18 está dizendo: filhinhos, não amemos com palavra e nem com a língua, mas em atos e em verdade. E aí eu termino esta palestra contando uma história do próprio São João, do qual nós citamos agora. Você sabe que ele foi o único discípulo de Nosso Senhor que não morreu martirizado. Acontece que as pessoas queriam aproveitar muito a presença de São João para escutar o que ele tinha a falar da vida cristã. E quando colocavam São João lá, sentadinho na cadeirinha velhinho, o discurso dele sempre era focado no: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aí uma pessoa um dia interrogou São João dizendo: senhor bispo, por que o senhor sempre faz o mesmo discurso? E a resposta dele foi essa: enquanto vocês não viverem isto, não tem necessidade de ensinar outra coisa. Que o amor que Nossa Senhora tem por Deus, ela roga que o nosso coração seja preenchido por isso. E que o amor que Nossa Senhora tem pelas almas, pela salvação do próximo, seja entregue para nós nesse mês dela, que é mês de maio, para que assim possamos servir a Deus na nossa família e na nossa igreja, na entrega de um apostolado fecundo, com testemunho de sal da terra e luz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ô servo de Deus, eu quero aproveitar aqui que está sendo transmitido, e até para que as pessoas vejam na internet, alguns livros que a gente tem para oferecer para que a fecundidade do seu apostolado seja cada vez maior. Aí vocês podem sentar mais uma vez. Só para aproveitar aqui que está filmando, por isso que eu já entrei com os livros. Eu poderia ter tocado mais nesse texto, mas eu fui movido para outra ação aqui. Mas eu comecei a fazer uma pesquisa entre os meus livros que tenho muita coisa boa em casa, sobre a virtude da humildade. E eu comecei a fazer um monte de texto, meditar, rezar em cima, estudar. E o negócio ele me ajudou tanto dentro de casa, na minha vida de união com Deus, que eu resolvi compilar os textos e fazer um livro. Aqui são 4 santos falando sobre a virtude da humildade. Olha, se vocês puderem fazer esse investimento na vida de vocês, eu tenho certeza que a sua qualidade de serviço de apostolado será de um benefício muito grande, porque é próprio do servo humilde receber graças de Deus para realizar o bem, tá? Esse livro aqui, há anos atrás, mais ou menos uns 14 anos atrás, quando o padre José Edilson da administração apostólica me deu, eu considerei o melhor presente da minha vida. Quando esse livro não era editado do Brasil, a gente trazia de Portugal, esparramamos esse livro sobre o Brasil inteiro, e eu tive a graça de editar, porque é um livro que trouxe uma transformação na minha vida, se chama A Alma de Todo Apostolado. Não sei, parece que o Padre Luiz indicou essa obra, esse livro. Esse daqui, o miolo desse livro aqui, é a vida interior. Aquilo que eu falei de oração, ele dá um direcionamento muito bom para isso, tá? Parece que o Padre Luiz também indicou esse, que é as excelências da Santa Missa. O servo de Deus, ele tem que estar nutrido do amor eucarístico. Queridos, eu vou dizer para vocês, esse livro, ele foi feito a pedido do Papa da época, porque esse santo, ele celebrava a Santa Missa de uma maneira tão digna, e que o Papa pediu para ele escrever. E ele fez da melhor maneira possível. Aqui, ele nos leva a uma compreensão do mistério da Santa Missa, que a nossa participação na missa, depois de uma leitura desse livro, ela é tão frutuosa, porque não há nada com tanto amor feito da parte de Deus para nós, do que a entrega no altar de si mesmo. E quanto melhor nós comungarmos, melhor nós serviremos, tá? Excelência da Santa Missa. Vocês que estão assistindo, vocês podem encontrar esses livros no nosso site, editorimaculada.com.br. E o último livro que eu trouxe, na verdade isso daqui é o mais vendido da nossa editora. Todo servo ele tem uma luta muito grande contra Satanás. E talvez por nós não estudarmos como funcionam essas questões do mundo espiritual, a gente acaba sendo vítima de ataques do demônio sem saber como lidar com isso. Esse livro, Regra para o Discernimento dos Espíritos, ele vai te dar esta compreensão. Como que o demônio ataca, a base que ele te pega, ele te ataca pela mente, com pensamento, jogando coisas. E o mais importante foi o ensino que o Santo Inácio de Loyola ensinou para o jesuíta, chamado agir contra.
tá? Nesse livro eu conto a história daquela Madalena de Santa Cruz. Eu não sei se você já escutou isso, mas essa mulher, ela levitava, gente. Ela tinha estigmas, ela fazia milagres, e os bispos e padres consultavam ela porque achavam que ela era muito santa. Um padre olhou para ela e falou: essa mulher não tem virtudes o suficiente para ter esses fenômenos carismáticos e sobrenaturais na vida dela. Sabe o que o padre fez? Ele repreendeu o demônio, e essa mulher não teve mais nenhum tipo de carisma, nem como levitação, estigma e nada. E sabe o que Madalena de Santa Cruz disse para o padre? Eu fiz um pacto com Satanás na minha adolescência para obter poder no ambiente eclesiástico. Todo mundo achou que aquela mulher era santa, todo mundo. Um padre com discernimento dos espíritos expulsou o demônio, porque ele entendeu que todo aquele fenômeno preternatural na vida dela não provinha do Espírito Santo, mas do demônio, porque ela não era humilde, ela não tinha virtudes, tá? Então, se você quiser entender essas coisas, a gente está ali na nossa livraria para poder lhe atender e para que você possa crescer um pouco mais no seu conhecimento para o seu serviço. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,